Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre o PORD 11, o fundo de papel aí da Polo. Vamos conversar esse fundo aí que há alguns meses atrás trouxe aí uma carta sobre fundo high yield e tal. Foi bem interessante o que o gestor fez, eu gostei bastante daquela carta e aí desde então a gente traz aí o relatório dele mês sim, mês não e tal. Vamos conversar aí. Esse fundo, que é um fundo pequeno, um fundo antigo, porém pequeno, né? Fundo que tem seus 370 milhões de patrimônio. Fundo, a gente vai ver, ele é lá de 2012, tipo, ele é antigão, bem antigão, mas curiosamente ele não cresceu, né? Tanto. São 17 mil cotistas. A taxa de administração dele é boa, a taxa de performance não acho, a taxa de performance dele acho bem é, bobinha, e eu já comentei com vocês, né? Eu sou contra a taxa de performance, né? Para mim não tem nem que existir esse carinha, essa figura aí. Já falei em vários vídeos, né, sobre isso, você já sabe o meu posicionamento. Para mim, quanto menor as taxas, melhor pra gente. Esse fundo está sendo negociado bem próximo do patrimonial, né? Tá bem ali coladinho. É uma alternativa para quem quer um fundo de CRI no patrimonial ou abaixo, né? Vocês sabem que às vezes aqueles vídeos que eu já fiz montando carteiras e tudo, onde eu peguei e falei, pô, vou colocar só fundo de papel barato. É difícil de achar, não é? Não é fácil achar fundo de papel sendo negociado abaixo do patrimonial, não. Dá um trabalho, são poucos fundos aí. Mas, curiosamente, esse fundo, mesmo entregando 1,70 por cota, ele está abaixo do patrimonial. É um fundo que não aparece muito na mídia e tal, meio quietão, mas é uma opção interessante de se ter na carteira. O fundo, como eu falei, né, distribuiu 1,72, aí chamou atenção, foi igual o CVBI. O CVBI quando pagou os 1,50, são fundos aí que não aparece muito, ele vai lá e dá uma porrada de rendimento, você fala, caraca, bicho, o que aconteceu? E aí todo mundo corre para dar uma olhada. Nos últimos rendimentos dele, a gente vê que desde o início do ano, eu vou mudar a ordem um pouquinho pra gente conversar, não perder o fio da meada. Nos últimos rendimentos eles foram muito bons. Ele saiu lá, começou em janeiro com 1,17, 1,10, 1,22, agora tem 1,52, 1,72, então é um baita yield, quase 2% se você entrar nesse valor que está aí de 97. Durante o mês, eles fizeram algumas movimentações. Eles venderam esse CRI bait aí. A ideia, né, dessa venda foi sair aí de uma posição que não está muito interessada. O gestor deu para ver aqui que ele não está muito satisfeito com essa operação. Então ele aproveitou, saiu, claro, destravou uma inflação que estava cruada aí, então ele fez um movimento nessa direção, mas não somente por conta disso, muito por conta da questão do risco-retorno. É o que eu venho falando em vários vídeos, né, pessoal? A gente sempre tem que pensar em risco contra retorno. Se não tá legal, não tem por que ficar. Se não tá legal, não adianta. Eu falo isso muito quando eu vou falar de fundo de CRI, né? Quando a gente conversa sobre rendimentos. Se você tem um fundo que não tá entregando bem, que não tá legal, não tá valendo a pena o risco, cara, não tem por que você ficar nele, não tem por que você ficar insistindo lá, cutucando ele, anda, vai, paga mais, o negócio cada mês só piora. Quer um exemplo? Habitat é um fundo desse. Não adianta ficar cutucando ele para ele pagar mais, não vai pagar mais. Então, é curioso isso que o gestor fala, né? Questão de risco-retorno. Falando em risco-retorno, o que ele fez? Ele colocou uma operação que ele tinha IPCA mais 7, ele saiu dela e foi para uma operação CDI mais 3,5. Bem interessante essa movimentação, né? O gestor já tinha colocado em outros relatórios que ele ia em direção ao CDI, então é um movimento muito bem acertado da gestão, na minha visão. Esse é um dos fundos de papel que a gente tem aí, fundos que eram tipicamente fundos IPCA+, que foi migrando para o CDI e hoje está com uma exposição bem legal no CDI. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos sair da ordem de novo, mas só para a gente ver. Ele está 31% em CDI+, então foi uma movimentação bem acertada aí, na minha visão.
voltando aqui para cima, né? A gente vê aí o estoque de distribuição. Lá em 2016 foi a maior distribuição dele, né? Acho que esse ano aí ele não consegue passar muito dos R$ 15 não, viu, pessoal? Segundo semestre aí, se ele conseguir manter, tipo, de média, né? Valor de média 1,20 aí por mês, pode ser que consiga, mas vamos acompanhar. A questão da deflação vai pegar bastante aí nos fundos de CRI. A gente vai acompanhando. Esse cenário, pessoal, lembrando que esse cenário de deflação, eu tô falando em todos os vídeos de fundo de CRI, né? É um cenário que só vai impactar do rendimento daqui a 2 meses. Então, não tem aí ainda aquela correria e tal para se movimentar. Eu já me movimentei. Quem é membro, né? Até aproveitar e deixa eu fazer meu jabá, hein? Seja membro do canal. Na área de membros eu já comentei minha estratégia para esse momento, o que eu fiz, para onde é que eu me posicionei. Então, lá eu comentei bastante sobre isso. Aqui um pouco da rentabilidade efetiva do fundo contra o IFIX, né? Ele não tem número esse gráfico, eu já reclamei disso em outros vídeos também. Aqui né, a gente não sabe mais ou menos quantos cotistas que tinha um ano atrás e quanto tem hoje. Claro, você consegue ver que dobrou, mas quantos que eram, né, exatamente? Enfim, não sei porque que eles colocam um gráfico assim. Aqui o fundo em relação ao benchmark, foi o que eu falei, né? É bem fácil de bater o benchmark, olha desde o início, né? Quando é que o fundo foi e quando é que o benchmark foi. Então, ele bateu bastante. Vamos lá. Aqui na DRE dele não tem muito o que comentar, ele já tem um resultado maior do que ele entregou, por sinal, ele foi com uma reserva boa, né? Dobrou a reserva e vamos acompanhar aí. Eu acredito, né, que vários fundos de CRI vão aproveitar esses próximos 2 meses para fazerem reservas de rendimentos aí para distribuir. Vamos acompanhar. Eu estou muito curioso para os próximos relatórios, viu, pessoal? Para ver aí, assim que sair, né, esse possível deflação agora de julho, eu quero ver como é que vai ser o relatório da papelada no mês de agosto. Estou bem curioso para ver. Aqui um pouco da carteira dele como está dividida. Bastante coisa em CRI corporativo e tem um pulverizado. Ele trabalha basicamente corporativo e pulverizado. Ponto. E a gente vai falar um pouco disso lá no final. Indexação aqui, os indexadores eu já comentei como é que tá. Taxas médias, a do CDI, principalmente, uma taxa muito boa. A do IPCA não tá tão interessante, né? Ele poderia ter reciclado um pouquinho, mas tudo bem. A do CDI tá bem interessante. O que eu falei, né? Entre o pulverizado comercial e residencial e o corporativo aqui. Aí ele traz as garantias e tal. A gente consegue ver como que funciona. Esse fundo ele preza muito por garantias, ele fala bastante sobre isso. E aqui as operações, a gente vê a maior posição dele hoje, essa arena MRV. Muita gente fica ressabiada, né, por ser arena de time de futebol e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma operação que os gestores falam muito bem, né, de como ela foi estruturada aí. E o resto não tem muito o que comentar, assim, sabe? A carteira dele não é tão diversificada assim, né? Um fundo de 300 milhões poderia ser um pouquinho mais bem diversificado, mas tudo bem. E aqui eu vou passar para vocês na parte do Arena MRV, quer ver? Cadê ela aqui? Vamos achar. Não tá em nenhuma ordem, sei lá, alfabética por PL, mas enfim. A gente vê aí, ó. As garantias, né? E só ele não traz muita informação também disso. Quer mais informação desse CRI? Tem lá o relatório do AFHI, é bem completo. Se eu não me engano, acho que o GCRI tem também. Enfim, tem alguns fundos que tem essa posição aí nesse CRI. E aqui um pouco das duas estratégias, né? Essa daí é a core de pulverizados e o corporativos. Pulverizados eu já comentei com vocês, né? Bastante em outros vídeos como é que funciona. Você pega um monte de contrato aí de financiamento, empacota eles e faz um CRI. Então é basicamente isso. E o corporativo ele tem aí como lastro grandes empresas, né? Então é o balanço de uma empresa e tal. Então é uma alternativa para uma empresa pegar um financiamento de forma mais interessante, né? Então é basicamente isso. Aqui ele trata das garantias, né? A gente vê que tem bastante coisa. Ele gosta desse fundo, né? O gestor até comentou em live. Ele gosta de ter um excesso de garantias e tal. Então é bem interessante. No mais, pessoal, fica aí esse vídeo falando aí sobre o
O PORD, vocês viram, o relatório não tem tanta coisa, não acontece tanto. Esse fundo ele é um fundo mais paradão, na dele, lá, tá lá quieto. A ideia é não te dar fortes emoções aí. No mais, vamos acompanhar no segundo semestre, vamos ver para onde é que vai esses rendimentos dele, que esse 1,70 aí foi bem elevado. Tô bem curioso para ver como é que vai ser a distribuição no segundo semestre, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!